Capítulo 4. A promessa. O céu se encheu de tristeza diante do fato de o ser humano estar perdido e de que o mundo criado por Deus se encheria de seres mortais condenados à infelicidade, enfermidade e morte, sem haver um meio de livramento para o transgressor. Toda a descendência de Adão deveria morrer. No rosto do adorável Jesus havia uma expressão de compaixão e tristeza. Então, Cristo se aproximou da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai e entrou em uma conversa particular com ele. A ansiedade dos anjos era intensa enquanto Jesus dialogava com o Pai. 3 vezes ele foi envolvido por sua luz gloriosa, e na terceira vez ele se afastou do Pai e podia, então, ser visto pelos anjos. Seu semblante estava calmo, livre de toda preocupação e dúvida, e resplandecia com benevolência e amabilidade, de uma forma que as palavras não conseguem expressar. Cristo anunciou ao exército angelical que um meio de livramento havia sido estabelecido para o ser humano pecador. Ele revelou a eles que havia suplicado ao Pai e se oferecido para dar a vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. Afirmou que pelos méritos de seu sangue e de sua obediência à lei divina, o pecador poderia ter o favor de Deus, ser levado para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. A princípio, os anjos não puderam se alegrar, pois seu comandante nada escondeu, expondo diante deles o plano da salvação. Jesus lhes disse que estaria entre a ira do Pai e o ser humano culpado, que enfrentaria a iniquidade e o escárnio e que poucos o receberiam como o Filho de Deus. Quase todos na terra o odiariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a glória no céu, viria à terra como homem e se humilharia como um servo. Por experiência própria, ele enfrentaria as tentações que assediam os seres humanos, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados. Por fim, depois de cumprida sua missão como mestre, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria todo tipo de crueldade e sofrimento que Satanás e seus anjos influenciassem os ímpios a lhe infligir. Ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso. Sofreria terríveis horas de angústia, as quais nem mesmo os anjos conseguiriam contemplar e esconderiam o rosto. Ele suportaria não só a agonia física, mas também mental, com a qual nenhum sofrimento físico poderia ser comparado. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse que morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Depois, subiria ao Pai, a fim de interceder pelo ser humano perdido e culpado. Um meio de escape. Então, os anjos se prostraram diante de Jesus. Eles lhe ofereceram a vida. Jesus lhes disse que por sua morte salvaria muitos e que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Unicamente a vida do Criador poderia ser aceita diante do Pai, como resgate pelo ser humano. Jesus também lhes disse que teriam uma parte a desempenhar, estar com ele e fortalecê-lo em várias ocasiões. Ele disse que tomaria a natureza decaída do ser humano e sua força não seria nem mesmo igual à de Adão e Eva. Afirmou que os anjos seriam testemunhas de sua humilhação e de grandes sofrimentos. E ao presenciarem esses sofrimentos e o ódio dos homens a ele, ficariam abalados pelas mais profundas emoções. E por seu amor a ele, desejariam libertá-lo dos agressores, mas não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que vissem. Eles deveriam desempenhar uma parte em sua ressurreição. O plano da salvação estava traçado, e o Pai aceitara esse plano. Com profunda tristeza, Jesus consolou e animou os anjos, e os informou de que, dali em diante, aqueles que redimisse estariam com ele, e com ele sempre morariam. Prometeu que, por sua morte, resgataria muitos e destruiria aquele que tem o poder da morte.
O Pai daria a Jesus o reino e a grandeza desse reino sobre todo o céu. E ele, Jesus, o possuiria para todo o sempre. Satanás e os pecadores seriam destruídos para nunca mais perturbar o céu ou a nova terra purificada. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano que o Pai havia aceitado e que se alegrassem no fato de o ser humano decaído poder novamente ser exaltado por meio de sua morte, a fim de obter o favor de Deus e desfrutar o céu. Então, uma alegria inexprimível encheu o céu, e o exército celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Anjos tocaram harpas e cantaram em tom mais alto do que faziam antes, pela grande misericórdia e condescendência de Deus em entregar o tão amado Filho para morrer por uma raça de rebeldes. Expressaram louvor e adoração pela abnegação e pelo sacrifício de Jesus, que deixaria a companhia do Pai por uma vida de sofrimento e angústia, morrendo de forma vergonhosa, a fim de dar a vida por outros. Não foi fácil para o Pai entregar seu amado Filho. De forma alguma. Foi muito difícil para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou se daria o amado Filho para morrer por ele. Os anjos estavam tão interessados na salvação do ser humano que era possível encontrar entre eles os que deixariam a glória e dariam a vida pelo ser humano perdido. Mas isso nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida. Nada a não ser a morte e a intercessão do Filho Jesus poderia pagar essa dívida e salvar o homem perdido da miséria e da morte. No entanto, aos anjos foi designada a obra de subir e descer com bálsamo fortalecedor, proveniente da glória, a fim de confortar o Filho de Deus em seus sofrimentos e apoiá-lo. Seria também a obra deles, proteger e guardar os súditos da graça contra os anjos maus e contra as trevas que constantemente Satanás colocaria em redor deles. Era impossível que Deus mudasse a lei eterna para salvar o homem perdido, prestes a perecer. Portanto, ele consentiu que seu amado filho morresse pela transgressão do ser humano pecador. Satanás, de novo, se alegrou com seus anjos, quando percebeu que, ao causar a queda do homem, isso poderia tirar o Filho de Deus de sua posição elevada. Ele alegou aos anjos caídos que, quando Jesus tomasse a natureza humana decaída, poderia derrotá-lo e impedir a realização do plano da salvação. No começo, Satanás era um anjo feliz e majestoso. Ele ainda tem um aspecto elevado e suas feições ainda são nobres, pois, embora caído, é um anjo. No entanto, a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, preocupação, infelicidade, malícia, ódio, maldade, engano e todo tipo de vileza. A fisionomia que antes era tão nobre ficou desfigurada. Durante todo esse tempo, ele tem se inclinado para o mal, e as boas qualidades se degeneraram, assim como os traços malignos se desenvolveram. Seu olhar é penetrante, astuto e dissimulado. É corpulento, mas a pele nas mãos e no rosto se tornou flácida e caída. Tem um sorriso irônico no rosto, o qual faz tremer qualquer pessoa. Ele está cheio de maldade e satânica dissimulação. Esse sorriso é o que ele esboça precisamente antes de capturar suas vítimas. E ao prendê-las em sua armadilha, o sorriso se torna horrível. Após pecar, humildemente e com tristeza indescritível, Adão e Eva deixaram o aprazível jardim onde tinham sido tão felizes antes de sua desobediência à ordem de Deus. A atmosfera na terra estava mudada. Não era mais invariável como antes da transgressão. Deus os vestiu com roupas de pele para protegê-los da sensação de frio e calor a que estariam expostos. A norma imutável. Todo o céu se entristeceu por causa da desobediência e da queda de Adão e Eva, a qual trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. Já não podiam ter comunhão direta com Deus,
e haviam afundado em miséria e desesperança. A lei de Deus, fundamento de seu governo, não podia ser mudada para atender às necessidades humanas. No planejamento divino, ela jamais perderá sua força, nem dispensará a mínima parte de suas reivindicações. Os anjos de Deus foram comissionados a visitar o casal caído, e informá-lo de que, embora não pudessem mais ter a posse de seu perfeito jardim, o lar edênico, por causa da transgressão da lei de Deus, o caso deles não era sem esperança. Adão e Eva foram informados de que o Filho de Deus, que conversara com eles no Éden, havia sentido piedade ao contemplar sua desesperada condição. Ficaram cientes de que voluntariamente ele, Jesus, tomara sobre si a punição devida a eles e morreria para que o ser humano pudesse viver, por meio da fé na expiação que Jesus propôs fazer. Por meio de Cristo, a porta de esperança estava aberta para que o ser humano, apesar de seu grande pecado, não ficasse sob o absoluto controle de Satanás. A fé nos méritos do Filho de Deus elevaria o ser humano de tal maneira que este poderia resistir aos enganos de Satanás. Um período de graça seria concedido a ele, pelo qual, mediante uma vida de arrependimento e fé na expiação do Filho de Deus, pudesse ser redimido da transgressão da lei divina, e assim ser elevado a uma posição em que seus esforços para guardar a lei fossem aceitos. Os anjos relataram a Adão e Eva a tristeza que sentiram no céu quando foi anunciado que eles tinham transgredido a lei de Deus, o que tornou necessário que Cristo fizesse o grande sacrifício de sua preciosa vida. Então, Adão e Eva compreenderam o quanto a lei de Deus era elevada e sagrada e que sua transgressão requeria um grande sacrifício para salvar da completa ruína tanto eles mesmos quanto seus descendentes. Por isso, propuseram sua própria morte, ou que eles e seus descendentes fossem deixados a sofrer a punição de seus pecados, e não que o amado Filho de Deus fizesse tão grande sacrifício. A angústia de Adão aumentou. Viu que seus pecados eram de tal magnitude que envolviam consequências terríveis. Seria possível que o honrado comandante celestial, que tinha andado com ele e com ele conversado quando vivia em santa inocência, a quem os anjos honravam e adoravam, tivesse de se rebaixar de sua elevada posição para morrer por causa da transgressão dele? Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar sua dívida. A lei de Deus, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada quanto ele próprio. E por essa razão, a vida de um anjo não podia ser aceita como sacrifício pela transgressão. A lei de Deus é mais importante a seus olhos do que o louvor dos santos anjos ao redor do seu trono. O Pai não poderia abolir nem mudar um preceito de sua lei a fim de socorrer o ser humano em sua condição caída. Contudo, o Filho de Deus, que junto com o Pai havia criado o ser humano, podia fazer por ele expiação completa e aceitável a Deus, dando a vida em sacrifício e pagando assim a penalidade da lei de Deus. Os anjos informaram a Adão que, assim como sua transgressão tinha produzido morte e infelicidade, vida e imortalidade seriam providas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Uma visão do futuro. Adão recebeu revelação de importantes eventos futuros, desde sua expulsão do Éden até o dilúvio e, progressivamente, até a primeira vinda de Cristo à Terra. O amor por Adão e seus descendentes levaria o Filho de Deus a assumir a natureza humana e, assim, elevar, por meio de sua própria humilhação, todos aqueles que nele crescem. Esse sacrifício seria de valor suficiente para salvar o mundo inteiro, mas somente uns poucos se beneficiariam da salvação provida por meio de um sacrifício tão maravilhoso. Muitos não se submeteriam às condições exigidas para serem participantes do plano da salvação. Em vez de se arrepender
e obedecer, apegando-se pela fé aos méritos do sacrifício de Cristo, prefeririam o pecado e a transgressão da lei de Deus. O sacrifício de Jesus seria de valor tão infinito que tornaria a pessoa que dele se beneficiasse mais preciosa do que o ouro fino, mais valiosa até do que uma peça de ouro de Ofir. Adão foi transportado ao longo de sucessivas gerações e viu o crescimento do crime, da culpa e degradação, porque o ser humano passou a se render às fortes tendências naturais para transgredir a lei de Deus. Ele visualizou a maldição divina caindo cada vez mais pesadamente sobre a raça humana, sobre os animais e a terra, por causa da contínua transgressão do ser humano. Viu que a iniquidade e a violência aumentariam constantemente. No entanto, em meio à maré de miséria e infortúnio humanos, haveria sempre uns poucos que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam incontaminados em meio à degeneração moral prevalecente. Adão foi levado a compreender o que é o pecado, transgressão da lei de Deus. Viu que a decadência moral, mental e física seria o resultado da transgressão para a humanidade, até que o mundo se enchesse com toda espécie de miséria. Os dias do ser humano foram encurtados por sua própria conduta pecaminosa em transgredir a justa lei de Deus. Por causa do pecado, a espécie humana foi, com o tempo, tão grandemente rebaixada que pareceu inferior e quase sem valor. Os seres humanos se tornaram, em geral, incapazes de compreender o sacrifício feito no Calvário, os grandes e importantes aspectos da expiação e o plano da salvação por causa dos efeitos do pecado sobre sua mente. Contudo, apesar da debilidade e do enfraquecimento das habilidades mentais, morais e físicas da humanidade, Cristo é fiel ao propósito pelo qual veio à Terra e mantém o interesse pelos fracos, desamparados e degenerados seres humanos. Ele os convida a entregar-lhe suas fraquezas e deficiências. Quando buscam a Cristo, os pecadores têm suas necessidades supridas pelo céu. A oferta sacrificial. Seguindo as determinações especiais de Deus, Adão apresentou uma oferta pelo pecado. Essa foi para ele a mais dolorosa cerimônia. Sua mão devia se erguer para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez, teria de testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se na agonia da morte, Adão devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que devia morrer em sacrifício pelo ser humano. Essa oferta cerimonial, ordenada por Deus, devia ser para o homem uma lembrança perpétua de sua culpa e também um reconhecimento penitente de seu pecado. Esse ato de tirar a vida deu a Adão um senso profundo e mais completo de sua transgressão, a qual nada menos que a morte do amado Filho de Deus podia expiar. Ele ficou maravilhado diante da infinita bondade e do incomparável amor que podia prover tal resgate para salvar o culpado. Ao matar a vítima inocente, Adão teve a impressão de derramar o sangue do Filho de Deus por sua própria mão. Sabia que se tivesse permanecido firme em Deus e leal à sua justa lei, não haveria a morte de animais, nem de seres humanos. No entanto, nas ofertas de sacrifício, que apontavam para a grande e perfeita oferta do querido Filho de Deus, surgia uma estrela de esperança para iluminar o escuro e terrível futuro e aliviá-los do completo desespero e ruína. No começo, o chefe de cada família era considerado governador e sacerdote de sua própria casa. Depois, ao se multiplicar a espécie humana sobre a terra, homens designados por Deus realizavam esse solene culto de sacrifício pelo povo. O sangue dos animais devia, na mente dos pecadores, ser associado ao sangue do Filho de Deus. A morte da vítima devia mostrar a todos que a punição pelo pecado
era a morte. Pelo ato do sacrifício, o pecador reconhecia sua culpa e manifestava fé, olhando para o grande e perfeito sacrifício do Filho de Deus, o qual as ofertas de animais prefiguravam. Sem a expiação do Filho de Deus, não poderia haver comunicação de bênçãos ou de salvação de Deus ao ser humano. Deus tem zelo pela honra de sua lei. A transgressão da lei divina causou uma terrível separação entre Deus e o ser humano. Em sua pureza, Adão desfrutava a comunhão direta, livre e feliz com o Criador. Depois da transgressão, Deus se comunicaria com o ser humano por meio de Cristo e dos anjos.